noite a todos. Eu queria aqui só mostrar para a população brasileira essa fala do ministro aqui, Gilmar Mendes, se tem condição para uma fala dessa aqui. Presta atenção, gente, o que eu vou mostrar para vocês. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Ver se vai. Os personagens que hoje Tá baixo. estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos. Só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui. Inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender. Resumindo, ele disse que enfrentou a Lava Jato. Aí eu queria refrescar a memória desse ministro, do Gilmar Mendes. Eu até vi aqui falando aqui nos corredores que poderia ter uma CPI da Lava Jato. Eu assino agora. Eu queria até pedir para ser presidente dessa CPI, porque o primeiro que eu ia convocar era ele, o Gilmar Mendes. Porque eu queria mostrar para ele aqui, porque, gente, eu quero mostrar para vocês aqui que certo é certo e errado é errado. E a ordem de fatores não altera o produto, não. Né? Se tinha que ser julgado em Brasília, foi julgado em Curitiba, corrupção teve nesse país aqui, e eu vou mostrar para ele que teve corrupção. Então, querer colocar a Lava Jato como a malvadão da história, está errado. Está tudo errado. Olha isso aqui, gente, vamos refrescar a memória para vocês. Alberto Rousseff, lavagem de dinheiro, prisão suspensa em razão de ultrapassar 32 anos com outras condenações. E multa de 763 mil, condenação de 9 anos. Delúbio Soares, está aí, lavagem de dinheiro, a prisão em regime fechado, condenação, 5 anos, tem muito que quer réu confesso, viu, gente? Eduardo Cunha, corrupção passiva pela solicitação e recebimento de vantagem indevida à reclusão em regime fechado, condenação 15 anos. Nestor Severo, sabe quem que é esse, né? Tá aí para vocês verem. Condenação por lavagem de dinheiro a 5 anos de prisão em regime fechado e multas de mais de 500 mil. Tem mais, gente. João Vacari Neto, condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 15 anos e 4 meses de reclusão, condenação de 15 anos. Vamos finalizar aqui, que tem muitos, eu vou ficar aqui a noite inteira. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, gente, lavagem de dinheiro, esquema de cobrança de propina, condenado 425 anos, ele tinha que ressuscitar umas 4 vezes para poder pagar essa pena. Então quer dizer então que a Lava Jato que está errada? Isso aqui é réu confesso, falou que roubou. A gente tem que parar de achar que eu quero só explicar uma coisa para vocês, que muitas das vezes tem corrupção nesse país aqui, e acontece isso, morre muita gente numa fila no hospital esperando a cirurgia, é por causa de corrupção. Essas estradas aí, do jeito que está aí, é por causa de corrupção. Escola sucateada é por causa de corrupção. Sabe? Então é tudo por causa da corrupção. Então vem um ministro do STF, Gilmar Mendes, falar isso, que combateu a Lava Jato. Então eu queria pedir aqui, gente, faça essa CPI da Lava Jato, ou se não a CPI da Lava Toga, mas se quiser fazer da Lava Jato, eu sou o primeiro a assinar. E eu queria ser presidente dessa CPI, porque eu queria convocar aqui o ministro Gilmar Mendes, para me poder refrescar a memória dele e mostrar isso aqui para você, a quantidade de réu confesso que teve. Então não vem querer falar que a Lava Jato foi errada, não, errado é roubar dinheiro do povo. O povo já paga imposto rigorosamente em dia aqui, o povo não aguenta mais pagar imposto para ser roubado. Então que fique claro isso aqui. Viu? Para a população brasileira. Aprenda, gente. Certo é certo e errado é errado. Muito obrigado, senhor presidente. Meu ver histórica da PEC 08 de 2021, que estabelece definitivamente que uma lei, especialmente isto, né, vou resumir a isso, uma lei aprovada pelo Senado, aprovada pela Câmara, que constituem a representação popular e federativa do Brasil, sancionada pelo presidente, só pode ser colocada fora de uso por uma decisão de outro colegiado, que é o Supremo Tribunal Federal. E assim sucessivamente, respeitando a escala federativa, né? União, Estado, municípios, deve acontecer com todas as leis. Isto suscitou algumas reações absolutamente desconectadas do fato. O senhor que já trabalhou muito na área da segurança, sabe que tem que haver uma reação proporcional por parte de quem vai cuidar de alguma coisa em relação ao descuido de alguém. A uma agressão, uma resposta proporcionalmente cabível. As respostas descabidas geralmente
fazem generalizar a violência. Hoje, repito, faltando um dia para termos uma semana transcorrida naquele evento, eu acho que ficou mais claro para a sociedade, primeiro, que história é essa de prerrogativas do Supremo que o Senado invadiu, quando, na verdade, o que vem ocorrendo sistematicamente, através de pedidos de vista sem prazo e decisões monocráticas que revogam leis absolutamente democráticas, isso ficou mais claro perante a sociedade. Por isso, é possível a gente fazer aqui uma reflexão maior. Dirigentes do Supremo têm repetido que o Supremo mais bem do que mal fez ao país nos últimos anos. É uma avaliação, só que não é avaliação de quem tem que avaliar, é uma autoavaliação. E Milton Campos, um ilustre mineiro, quando queria dizer que uma pessoa era presunçosa, ele dizia, não, ele tem uma excelente opinião a respeito dele. Né? Ter uma opinião, eu acho que eu sou muito bom, ter uma boa avaliação de si mesmo não é exatamente um método correto. E eu uso essa frase de Milton Campos para tomar nota de um outro registro. A OAB abriu, na segunda-feira, ontem, a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Evento que deve perdurar por 3 dias, ou seja, deve ir até amanhã. E o principal tema dessa 24ª Conferência é Constituição, Democracia e Liberdades. As várias facetas da liberdade. E olha, em Minas Gerais, Milton Campos, advocacia, direito, Minas Gerais, não custa lembrar da bandeira de Minas Gerais. Liberdade ainda que tarde. E é uma advertência para todos nós. Liberdade não tem hora, ela deve ser buscada sempre. E o presidente da OAB de Minas, eu não sei se eu conheço, mas eu sou advogado. A minha inscrição na OAB de Santa Catarina é número 1909. Eu colei grau em dezembro de 1970, quando o senhor estava entrando na sua carreira profissional. Isso é modéstia sua. Dizer que o senhor já tinha 10 anos, não tinha tudo isso. Ele disse, neste evento, o senhor Sérgio Leonardo, presidente da Seccional Mineira da Ordem dos Advogados do Brasil, casualmente, cargo já exercido pelo titular desta cadeira, o senador Rodrigo Pacheco. Tudo é, o senhor veja que entrelaçamento curioso. Nada é por acaso. O acaso e a coincidência geralmente são formas da linguagem de Deus. A advocacia merece respeito. O mesmo nós podemos dizer. As leis que são aprovadas merecem respeito. E, se o que a vida quer da gente é coragem, como dizia Guimarães Rosa, aliás, a palavra coragem, covardia, foi muito usada nessa crítica à decisão do Senado, né? Nós somos corajosos, né? Nós não somos covardes. A advocacia não é profissão de covardes, como pontuava Sobral Pinto. Ou seja, você vê que o enredo, né, aproxima essas palavras-chave. Dizemos respeitosamente, esse é o discurso dele, mas em alto e bom som, que os excessos que vêm sendo praticados por magistrados nos tribunais superiores, não foi aqui no Senado, isso foi na OAB de Minas, ontem, nos causam indignação
e merecem nosso veemente repúdio. Nós somos essa voz, e essa voz não pode e não será calada. Repito, os excessos que vêm sendo praticados por magistrados de tribunais superiores nos causam indignação e merecem o nosso veemente repúdio. A sua fala do senhor Sérgio Leonardo, foi motivo de efusivos aplausos da plateia, inclusive na presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que permaneceu absolutamente imóvel na mesa diretora, conforme os registros televisivos demonstram. As declarações foram dadas em meio a críticas de dirigentes da OAB ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Na semana passada, ele vetou a sustentação oral de um advogado durante sessão do Tribunal Superior Eleitoral. No despacho, declarou que o protesto da OAB geraria uns 4.000 cliques. Portanto, eu estou sem usar nenhum adjetivo. E se eu tiver usado algum adjetivo, eu peço perdão. Objetivamente, dizendo que todos nós temos que ter a humildade para sermos avaliados por outros. Para alegarmos que nós valemos a pena. E isto é um ponto fundamental para que haja equilíbrio, no caso que eu estou colocando, entre os poderes. Chama-se autocontenção. Ou seja, contermos os nossos excessos, as nossas suposições, até mesmo as nossas convicções de que somos os verdadeiros, somos os bons, e nos colocarmos como servidores do povo, servidores da sociedade, e não senhores. Essa é a diferença. É uma diferença de atitude. É ter a convicção de que alguém pode fazer melhor do que eu, e de que eu posso, humanamente, fazer bem, mas podia fazer melhor. E deveria ter mais cuidado com as minhas reações, minhas também, quando fico irado diante de um movimento que eu não aprovei. Foi esse o teor da censura feita pelos ministros que exorbitaram na semana passada ao repreender, chegando ao ponto de usar uma coisa que eu não usaria nem nos meus tempos de uni. Eu fiz política estudantil, mas eu nunca chamei um adversário meu de pigmeu moral. Nunca. Nem de careca. Talvez porque sabia que eu, daqui a pouco, poderia ser revidado. Então, eu quero deixar aqui essas palavras com muita serenidade, talvez com um pouco de mau humor, ou de humor de baixa qualidade, para pedir um pouco mais de reflexão, no sentido de construirmos a harmonia de que o Brasil tanto precisa. Senhor presidente, quero lhe agradecer por ter aturado durante todo esse tempo a minha fala, né? Eu exigi a sua presença aí presidindo a sessão, e quero deixar aqui explicitado o seguinte: tudo isso que eu falei a respeito de aconselhar aos outros, eu recolho para mim mesmo, e não fico melindrado quando alguém diz que eu estou errado. Vamos examinar, quem sabe, no mínimo, posso fazer melhor e devo fazer melhor. E certamente, aquelas palavras mais ásperas e exageradas, como disse o nosso presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, que deu uma demonstração de equilíbrio na avaliação de tudo que foi dito, né? Eu tenho certeza de aquelas palavras exacerbadas vão voltar para as suas caixinhas respectivas, e vão permitir que a gente procure aproximar o Brasil de uma maior harmonia nos momentos delicados que nós estamos vivendo. Muito obrigado, presidente.
Senador Esperidião Amin, eu, de forma oculta, aumentei o seu tempo, acho que uns 4 minutos para poder ouvi-lo com muita atenção. Primeiro, parabenizar a OAB desse país, que em algum momento no passado teve um papel e agora está tendo outro, e o papel de defesa de seus advogados, pelo menos o que nós vimos. Em relação ao que foi proferido do STF contra essa casa, o senador Rodrigo Pacheco já deu a resposta e cabe a nós, senadores, esse corpo de espírito em torno dele, em apoiamento das prerrogativas do Senado Federal, para que se devolva a essa casa a dignidade constitucional que nós em algum momento perdemos, quando fomos omissos ou se não deixamos de agir. E digo para o senhor que, por ser novo, nasci em 77, no dia 2 de fevereiro de 77, o senhor já estava bem mais tempo do que eu na política, a gente tem uma proposição que é o recall dos ministros, chamar os ministros a uma ressabatina após as suas indicações em um período legislativo a qual foi indicado por essas casas. Ou seja, tudo bem, senador? O senhor vai na sequência agora. Eu estou só falando sobre a PEC 8 e entendi o recado do senador Esperidião Amin. Eu acho que a gente tem um pouco de brevidade e pressa em aprovar nas duas casas, já foi aprovado aqui agora na Câmara, para que ela retorne e que a gente coloque essa harmonia, que a gente coloque esse reequilíbrio e os freios de verdade nos poderes. Então era esse raciocínio que eu queria dizer para o senhor, que a nossa proposição, eu não sei se pode ser abusiva ou se pode ser considerada pelo STF uma outra afronta, de fazer um recall, de chamar para reavaliar durante justamente a sua atividade entre o seu exercício, porque aqui quando vai passar pela sabatina, senador Esperidião Amin, todo mundo é legalista, todo mundo é garantista, todo mundo defende a Constituição, todo mundo age de uma forma totalmente diferente depois que assume uma cadeira. E a gente, como representante do povo, senador Ilvisto, temos esse recall em todas as eleições. Então, nada mais justo do que ser aprovado e depois passar por uma reavaliação. Se tiver apto, bem, se não, tira. Eu quero agradecer a sua colocação e fazer minhas também as suas palavras, dizer que o senador Rodrigo Pacheco, eu já disse isso nas nossas redes sociais, mas quero tornar público, falou por todos nós e com muita propriedade. E dizer que, como eu falei, coincidência, acaso não existe. Antes que eu terminasse de falar, quem apareceu aqui? O primeiro signatário, o autor da PEC 08. Não é por acaso. Um abraço. Espetacular, senador Esperidião Amin, extraordinário. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.